Meu nome é Flávio e eu demorei anos para conseguir falar disso sem travar no meio ou mudar de assunto. Até hoje, quando eu lembro, não é só uma memória comum, é como se o corpo reagisse antes da cabeça aceitar o que aconteceu. Isso foi em 2014, pouco tempo depois que minha mãe morreu. Eu morava com ela na cidade e a morte dela não foi algo que deu tempo de entender. Ela passou mal, foi internada e em poucos dias tudo acabou. Não teve preparo, não teve despedida de verdade. Eu saí de uma rotina normal para uma casa completamente vazia e o problema não era só a ausência dela, era o que ficou. Tudo estava no lugar, mas nada fazia sentido. O copo na pia, as roupas, o cheiro da casa, até o silêncio parecia errado. Eu comecei a evitar ficar ali dentro, chegava tarde, saía cedo, dormia mal, acordava várias vezes com a sensação de que tinha ouvido ela me chamar. Não era um som real, mas também não era só pensamento. Era uma expectativa constante que não ia embora, como se em algum momento aquilo fosse acontecer de novo. Meu tio Jonas percebeu que eu não estava bem quando veio resolver as coisas do enterro e me chamou para passar um tempo na fazenda dele, no interior de Goiás. Disse que eu precisava ocupar a cabeça, sair daquele ambiente. Eu aceitei porque, naquele momento, qualquer mudança parecia melhor do que continuar ali daquele jeito. A fazenda ficava afastada de tudo, estrada de terra, sem vizinho próximo, só campo, cerca, curral e uma casa simples. Nos primeiros dias aquilo realmente ajudou. A rotina era pesada, mas organizada. Acordar cedo, tomar café forte, sair para cuidar do gado, consertar a cerca, resolver o que tivesse para fazer. O cansaço físico era o único momento em que minha cabeça desacelerava. À noite a gente jantava quase em silêncio, assistia televisão baixa e cada um ia para o seu quarto. Meu tio não era de conversar muito, mas a presença dele ali já era suficiente. Por algumas semanas aquilo funcionou. Eu consegui dormir melhor, consegui passar o dia sem pensar tanto, consegui ter uma sensação mínima de normalidade. Só que, com o tempo, o silêncio do lugar começou a mudar de sensação. No começo era um silêncio que ajudava, depois virou um silêncio que pressionava. Não era medo ainda, era um desconforto constante, como se alguma coisa não estivesse exatamente no lugar certo. Foi nesse período que eu comecei a reparar mais nos animais. Tinha uma vaca específica que me chamou a atenção. Mais velha, já com aparência cansada, mas ainda forte o suficiente para andar normalmente. O problema não era físico, era o comportamento. Ela não se misturava com o resto do rebanho. Ficava sempre um pouco afastada, parada por tempo demais, olhando em uma direção só. Não era um olhar vazio. Era atento demais, fixo demais, como se estivesse acompanhando alguma coisa que eu não conseguia ver. Algumas vezes, quando eu passava perto, ela virava a cabeça bem devagar e me acompanhava com os olhos até eu sair. Não desviava, não se assustava, não reagia como os outros animais. Só observava. Eu comentei isso com meu tio uma vez, meio sem dar importância. Ele respondeu de um jeito seco que eu não devia mexer com ela. Não explicou porquê, só disse isso e mudou de assunto. Aquilo ficou na minha cabeça mais do que deveria. Com o passar dos dias, comecei a perceber pequenas coisas que separadas não significariam nada, mas juntas começaram a me incomodar. À noite, antes de dormir, eu às vezes ficava na cozinha e olhava pela janela em direção ao curral. Em algumas ocasiões, via aquela vaca parada perto da cerca, olhando direto para casa. Não era coincidência de posição, era direção mesmo. Isso começou a me deixar desconfortável, mas eu ainda tentava ignorar. Ao mesmo tempo, meus sonhos começaram a mudar. Eu passei a sonhar com minha mãe com frequência, mas não eram sonhos tranquilos. Eu ouvia ela me chamando com a voz dela, exatamente como sempre fez, mas nunca conseguia chegar até onde ela estava. Eu abria a porta, atravessava cômodo, seguia o som, mas nunca encontrava ela. Sempre parecia perto, mas fora de alcance. Eu acordava com uma sensação ruim, como se tivesse falhado em alguma coisa que eu não conseguia corrigir. A madrugada em que tudo aconteceu veio depois de um dia comum, sem nada fora do padrão. Eu estava cansado, dormi rápido, mas acordei no meio da noite com um som vindo do curral. No começo achei que era normal, algum animal se mexendo, mas quando ouvi de novo, percebi que não era um mugido comum. Era um som
arrastado, irregular, com pausas estranhas, como se estivesse sendo forçado. Fiquei alguns segundos deitado, tentando entender se valia a pena levantar, mas quando o som veio pela terceira vez eu levantei. Peguei a lanterna e saí. O ar estava completamente parado, sem vento, e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Conforme fui me aproximando do curral, o som ficou mais claro e mais errado. Quando iluminei com a lanterna, vi ela no meio do curral sozinha. As outras vacas estavam agrupadas no fundo, juntas, como se evitassem aquele espaço. Aquilo já não parecia normal, mas ainda tentei manter a cabeça no lugar. Eu parei e fiquei olhando. Ela estava me encarando direto, sem se mexer. Nenhum passo, nenhum ajuste de postura, só parada, olhando. Então abriu a boca e fez aquele som de novo. Foi nesse momento que eu ouvi, no meio daquele som, saiu o meu nome. Claro, não foi parecido, não foi impressão leve. Foi do jeito que minha mãe falava quando queria chamar minha atenção. Eu travei completamente. Meu corpo não respondeu na hora. Eu fiquei ali parado, tentando entender, tentando negar, tentando encaixar aquilo em alguma explicação que fosse aceitável. Mas não tinha. Eu dei um passo para trás, a lanterna começou a tremer na minha mão, meu coração disparou de um jeito que eu senti no corpo inteiro. Ela fez o som de novo, mais baixo, mais arrastado e pior. Não era uma palavra inteira, mas parecia o começo de uma frase, como se estivesse tentando falar e não conseguisse completar. Aquilo foi o suficiente para quebrar qualquer tentativa de racionalizar. Eu virei e fui embora rápido, sem olhar para trás. Entrei em casa e acordei meu tio. Falei o que aconteceu do jeito que consegui, sem conseguir organizar direito. Eu esperava que ele fosse dizer que era coisa da minha cabeça, que eu estava impressionado por causa da morte da minha mãe. Mas ele não disse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e só perguntou se eu tinha certeza do que eu vi. Eu falei que tinha. Ele não discutiu, não tentou explicar, não tentou acalmar. Só disse para eu não voltar no curral à noite sozinho. No dia seguinte fomos até lá. A vaca estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas meu tio ficou olhando para ela por mais tempo do que o normal, sem falar nada. Naquela mesma semana ele vendeu o animal, não negociou, não discutiu o preço, só quis tirar ela dali. Isso me marcou mais do que qualquer explicação, porque deixou claro que aquilo não era completamente desconhecido para ele. Eu fui embora poucos dias depois. Não quis esperar mais nada acontecer. Usei a desculpa de que precisava voltar para a cidade, mas a verdade é que eu não queria mais ficar naquele lugar. Até hoje eu tento encaixar aquilo em alguma explicação lógica. Já pensei que foi o luto, que minha cabeça completou um som estranho com a voz da minha mãe, porque era o que mais estava presente em mim naquela época. Já tentei reduzir aquilo a cansaço, a impressão, a erro de percepção, mas tem uma coisa que nunca encaixa, não foi só o som. Foi o olhar, porque não parecia um animal olhando alguém. Parecia que ela sabia exatamente quem eu tinha perdido. E o pior não é lembrar disso. É saber que, naquela noite, alguma coisa usou isso para falar comigo e eu não faço ideia do que teria acontecido se eu tivesse ficado ali mais tempo tentando ouvir. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos continuar. Eu não costumo falar sobre isso. Minha filha Priscila sabe que aconteceu alguma coisa naquela fazenda, mas nunca soube o quê. Ela perguntou uma vez e eu desviei. E ela não perguntou de novo porque conhece o meu jeito. Mas faz tempo que isso fica pesando. E chega um ponto em que você precisa tirar de dentro, mesmo que seja só para ver escrito, para saber que não inventou. Meu nome é Roberto, tenho 47 anos. Em 2014, eu fui trabalhar como caseiro numa fazenda grande no interior de Goiás, daquelas propriedades com mais pasto do que a vista alcança e mais silêncio do que a maioria das pessoas aguenta. Fui para lá depois de sair de um emprego numa distribuidora em Anápolis, onde trabalhei por 8 anos e saí sem ter para onde ir. Não foi demissão, foi desgaste. Foi eu chegando num ponto em que não conseguia mais entrar naquele galpão de manhã sem sentir um peso no peito que não passava com café. Saí e não tinha nada esperando do lado de fora. Meu casamento tinha acabado 2 anos antes,
A Verônica foi embora com a Priscila para a casa da mãe dela em Goiânia e eu fiquei num apartamento alugado pequeno que parecia maior do que precisava ser. Quando o Gilmar, um cara que eu conhecia de serviço, comentou que tinha um fazendeiro procurando caseiro para uma propriedade distante, eu pensei por uns 2 dias e falei que queria. Precisava de movimento, precisava de trabalho que cansasse o corpo, precisava de um lugar onde o silêncio fosse natural e não produto de uma casa vazia. A fazenda ficava a pouco mais de 40 quilômetros de Ceres, numa região que eu não conhecia antes. Estrada de terra nos últimos 18 quilômetros, porteira após porteira, pasto se abrindo dos 2 lados. O dono se chamava Maurício, um homem de uns 55 anos, empresário de outro ramo que tinha a fazenda mais como investimento do que por vocação e que aparecia por lá no máximo uma vez por mês, às vezes menos. Me passou as instruções em 2 dias e foi embora. A propriedade tinha quase 400 cabeças de gado, uma casa simples onde eu ia morar, 2 galpões, curral e um ajudante chamado Tiago, que vinha de terça a sábado de manhã e voltava para a casa dele no fim do dia. Nos fins de semana e nas noites eu ficava sozinho. No começo era exatamente o que eu precisava. Acordava cedo, fazia o café sozinho, ouvia o rádio enquanto tomava, ia trabalhar. Verificar cerca, mover o gado entre pastos, checar bebedouro, consertar o que precisava, cansaço físico real, de músculo e osso, o tipo que deixa você deitar e dormir de verdade sem precisar de nada. À noite eu assistia televisão com sinal ruim, jantava qualquer coisa e dormia. Fui me acalmando, ia visitar a Priscila nos fins de semana em que o Maurício mandava alguém cobrir, e esses encontros eram o centro de tudo para mim naquela época. Ela tinha 8 anos, gostava de me mostrar os desenhos que fazia na escola, me cobrava histórias antes de dormir. Eu pensava nela quando estava consertando Cerca Debaixo do Sol. Aquela imagem dela com um caderno de desenho ajudava a tornar tudo mais razoável. O problema começou no 5º mês que eu estava lá, por volta de setembro. Eu havia ido checar o pasto da divisa norte de manhã cedo e encontrei uma novilha morta, sozinha, no meio do campo aberto, sem nenhum animal por perto. Me aproximei esperando o cheiro forte, esperando carniça, mas ela estava morta de pouco tempo, o corpo ainda rígido do jeito que fica nas primeiras horas, e o que estava feito nela não era de predador que eu conhecia. Onça mata de um jeito específico, cachorro selvagem de outro, e eu tinha visto os dois. Isso era diferente. Os cortes eram no pescoço e na parte de baixo do abdômen, profundos e longos, como se algo tivesse rasgado com força e intenção, não como ataque de perseguição. Não tinha sinal de luta no chão ao redor. O animal simplesmente estava lá, como se tivesse morrido no lugar, como se a coisa tivesse chegado enquanto ele estava parado. Falei com o Maurício por telefone. Ele disse que devia ser onça e que ia mandar alguém verificar as cercas da divisa com o mato. Eu não disse que não achava que era onça porque não queria parecer que estava inventando problema. O Tiago ficou quieto quando contei, fez uma expressão que eu não soube interpretar na hora e disse que na região às vezes sumia animal mesmo, que era coisa do cerrado. Não elaborou mais do que isso e eu não pressionei. Perdemos mais 2 animais nas semanas seguintes. Sempre o mesmo padrão, sempre cortes no pescoço e no abdômen, sempre sem sinal de perseguição ou luta. Comecei a prestar atenção nos dias em que acontecia e percebi que tinha uma regularidade, não exata como o calendário, mas consistente. Acontecia sempre quando o céu estava aberto e a lua estava mais cheia, nas noites mais claras do mês. Não sei o que fazer com isso, não sei se tem explicação, só sei que era o que eu estava observando. Numa dessas noites, depois de encontrar mais um animal pela manhã, decidi ficar acordado. Não sei bem o que eu esperava provar ou resolver. Acho que chega um ponto em que você não aguenta mais só encontrar o resultado sem nunca saber o que causou. Levei uma lanterna grande de pilha, uma que eu usava para verificar a instalação elétrica, com feixe forte. Me instalei dentro do curral principal por volta das 10 da noite, encostado na madeira do cercado, num canto de onde eu via tanto o interior do curral quanto parte do pasto adjacente. Não acendi nada. Fiquei no escuro esperando, com os olhos se adaptando devagar à luz da lua que entrava entre as ripas.
O gado estava quieto. Isso é a normalidade deles à noite. Eles ficam parados em grupo, respirando pesado, ocasionalmente se movendo um pouco. Eu conheço o comportamento deles de dia e de noite. 6 anos lidando com animal de grande porte te dá referência. Fiquei ali por quase 4 horas sem nada fora do comum, esquentando e esfriando, lutando contra o sono. Bebi o café da garrafa térmica, comi a rosca que tinha trazido no bolso e continuei. Devia ser umas 2h30, talvez um pouco mais, quando o comportamento do gado mudou. Não foi susto de barulho, não foi um animal pulando de repente. Foi uma inquietação que começou nos animais mais perto do pasto e foi se espalhando para o curral como onda. Eles começaram a se comprimir juntos, os que estavam mais soltos foram se achegando ao grupo, e o som que faziam não era o mugido normal, era mais baixo, mais constante, saindo do fundo da garganta. Eu já tinha ouvido algo parecido uma vez quando um cachorro grande invadiu o curral de noite, mas era diferente, mais prolongado, mais fundo, como se eles estivessem sentindo alguma coisa que eu não estava conseguindo sentir ainda. Fiquei imóvel, meu coração disparou, mas eu não mexi. Fui olhando devagar na direção de onde o pasto começa, tentando enxergar no escuro que estava deixando eles assim. Por uns 5 minutos só ouvi o gado e não vi nada. Então comecei a perceber o movimento. Era dentro do grupo de animais que estavam no pasto, na lateral do cercado de arame. Alguma coisa se movia entre eles, mas não do jeito que bicho de menor porte se move quando entra no pasto, aquele nervosismo rápido, o gado reagindo com coice ou debandando. Isso era diferente. O movimento era pesado, amplo, mas os animais ao redor estavam parando, se comprimindo para longe, abrindo espaço, como se soubessem que precisavam abrir espaço. Apontei a lanterna e acendi. O feixe de luz percorreu o pasto e pegou naquilo de lado por um segundo antes de eu centralizar. Grande, alto acima da linha do dorso dos bois que estavam ao redor. Escuro, de pelo ou couro, não distingui bem, mas a superfície não refletia a luz do jeito que animal molhado reflete. Movia-se de um jeito que não era de 4 patas, mas que também não era completamente vertical. Havia uma combinação de postura que não encaixava em nenhuma referência que eu tinha. Então ele parou. Parou de se mover quando a luz pegou nele e por um segundo ficou exposto. E nesse segundo se levantou mais. Não completamente, mas o suficiente. E eu vi a altura. Era alto demais. Alto demais para qualquer coisa que eu tinha visto ou ouvido falar naquela região, naquele estado, em qualquer lugar. E o rosto, ou o que estava no lugar do rosto, ficou parcialmente virado na minha direção quando eu centralizei a luz. Não era de bicho, não era de gente. Não tinha nenhuma dessas duas coisas de forma completa. Tinha partes dos dois numa combinação que não faz sentido de descrever porque não faz sentido de existir. Eu travei. Não foi decisão, não foi coragem, foi meu corpo parando de funcionar por alguns segundos enquanto meu cérebro tentava processar o que os olhos estavam mandando e não conseguindo classificar. Apaguei a lanterna, não sei se foi instinto ou pânico, provavelmente os dois. Fiquei completamente imóvel, encostado na madeira do cercado, no escuro, ouvindo meu próprio coração. O gado continuou comprimido e quieto por um tempo que não sei medir. Depois, lentamente, a agitação foi baixando. Os animais foram se dispersando de volta para a posição normal e quando eu finalmente ousei olhar de novo para o pasto, sem lanterna, só com a lua, não tinha nada que eu conseguisse ver. Fiquei dentro do curral até o céu começar a clarear. Não dormi, não me movi de verdade. Fiquei encostado naquela madeira esperando o dia chegar como se o sol fosse uma garantia de alguma coisa. Quando clareou o suficiente, eu saí e fui verificar o pasto. Tinha mais um animal morto, o mesmo padrão de sempre, os mesmos cortes, o mesmo chão, sem sinal de luta ao redor. Fui até a casa, tomei banho e fiquei sentado na varanda tentando decidir o que fazer. Liguei para o Maurício e disse que precisava sair da fazenda, que não ia conseguir continuar. Ele ficou irritado, disse que eu estava sendo irresponsável, que tínhamos contrato, que aquela história de onça ou o que fosse não justificava largar o serviço no meio do nada. Eu ouvi tudo sem responder muito. Disse que pagaria o que precisasse, que saía em 2 dias para dar tempo de ele resolver e que não ia voltar atrás. Ele desligou sem se despedir. Não contei para o Maurício o que tinha visto.
Não contei para o Tiago, que ficou me olhando torto nos 2 últimos dias, como se soubesse que alguma coisa tinha acontecido, mas não perguntasse. Não contei para Verônica, quando fui buscar a Priscila no fim de semana seguinte. Não contei para ninguém por anos. E só agora estou colocando isso em texto pela primeira vez. O que eu sei é o que eu vi. Sei que havia alguma coisa naquele pasto que não era de nenhuma categoria que eu conheça, que matava o gado com regularidade e sem deixar os rastros que animal deixa, e que quando a luz bateu nela, ela parou e me olhou de volta com alguma coisa que não consigo chamar de outra coisa senão reconhecimento. Não sei o que ela reconheceu, não sei o que aquilo era. Soube naquele momento que não era meu lugar de estar lá, e essa foi a única certeza que ficou. Fiquei sabendo depois, por terceiros, que o Maurício vendeu a fazenda alguns anos mais tarde, não sei o motivo. Nunca perguntei. A Priscila tem 15 anos agora. Outro dia a gente estava no carro voltando do mercado e passou um trecho de estrada com pasto dos 2 lados e ela ficou olhando pela janela e disse que achava a fazenda bonita, que devia ser legal morar em lugar assim com tanto espaço. Eu concordei com ela. Não disse mais nada. Antes de prosseguirmos, vale lembrar: sua inscrição e seu like ajudam este conteúdo a continuar existindo. Agora, vamos ao próximo relato. Eu demorei muito para falar disso porque toda vez que eu tentava contar para alguém, parecia que eu estava exagerando ou misturando cansaço com medo, mas não foi isso. E eu ainda lembro de cada detalhe com uma clareza que eu preferia não ter. Meu nome é André, tenho 29 anos e em 2021 eu fui trabalhar numa fazenda grande no interior do Mato Grosso, indicado por um conhecido que já tinha passado por lá e disse que o serviço era bom, pago em dia e sem enrolação. Eu aceitei porque precisava, porque sempre vivi de serviço com animal, cerca, curral, manutenção, essas coisas que ninguém vê e que deixam o corpo moído no fim do dia, e porque eu estava tentando juntar dinheiro para sair de uma fase ruim da minha vida. Na época eu tinha terminado um relacionamento de quase 5 anos, estava morando de favor num quarto apertado na casa de um primo, dormindo mal, comendo quando dava, e qualquer chance de trabalho que aparecesse parecia uma saída. Meu pai já tinha morrido fazia tempo, minha mãe morava longe e vivia preocupada comigo, e eu sempre fui o tipo de pessoa que guarda as coisas para si, então não contei nem metade do que eu estava sentindo naquela época. Talvez por isso eu tenha aceitado ir tão longe sem pensar demais. O problema é que a fazenda não era só afastada, era isolada de um jeito que mexia com a cabeça da gente. Você podia andar muito tempo sem ver outra casa, o sinal de celular só pegava num ponto alto perto de uma cerca antiga, e à noite o escuro parecia engolir tudo ao redor. Eu dividi o alojamento com 2 homens mais velhos, o Paulo e o Dinei, ambos experientes, calmos, daqueles que já tinham passado por coisa demais e não faziam pergunta inútil. A rotina era pesada, mas isso eu aguentava. Acordar cedo, abrir porteira, separar lote, conferir bebedouro, puxar boi, arrumar arame, remendar o que o tempo e os animais quebravam. O dono da fazenda aparecia de vez em quando, falava pouco, parecia sempre com pressa, mas o filho dele, Lucas, vivia por lá. Ele devia ter uns 20 e poucos anos e tinha um jeito estranho de existir naquele lugar. Não no sentido de chamar a atenção, mas justamente no contrário, como se ele estivesse sempre tentando ocupar menos espaço do que realmente tinha. Não era mal educado, nem grosseiro, nem nada assim, só fechado demais, com um rosto cansado e um olhar que parecia estar sempre preso em algum pensamento que ele não queria dividir com ninguém. No começo eu achei só que ele era o típico filho de fazendeiro que não queria trabalhar de verdade, mas bastou pouco tempo para eu perceber que tinha alguma coisa errada no comportamento dele. Não demorou para eu notar que ele nunca ficava dentro de casa quando a noite chegava. Nunca. Eu vi isso por acaso numa das primeiras semanas, quando a gente demorou mais no curral porque uma novilha tinha enganchado a pata e precisou de ajuda. Já estava escuro quando terminamos e enquanto eu lavava as mãos num tambor com água fria, vi o Lucas atravessando o terreiro sem lanterna, indo na direção do mato como se conhecesse cada metro no escuro. Pensei que ele fosse fazer alguma coisa rápida e voltar, mas ele simplesmente sumiu na escuridão e não apareceu mais. No dia seguinte eu perguntei ao Paulo, na maior naturalidade que consegui,
se o filho do patrão tinha costume de dormir fora. Ele me olhou por um segundo, como se me disse até onde eu queria ir com a pergunta, e respondeu só que eu não devia me preocupar com o que não era da minha conta. Aquilo já bastaria para eu largar o assunto, mas justamente por terem me respondido desse jeito, eu comecei a prestar atenção. E quanto mais eu prestava, pior ficava. Era sempre igual, o sol baixava, o Lucas desaparecia. Às vezes eu via indo para o lado do galpão, às vezes em direção ao mato fechado, às vezes ele apenas passava pela casa principal e depois não era mais visto até o dia seguinte. Só que havia uma diferença importante, ele nunca parecia com medo. E isso foi o que mais me incomodou, porque qualquer pessoa normal que fica andando sozinha por um lugar daqueles no escuro sentiria algum receio, mesmo que pequeno. Ele não. Ele ia como se obedecesse a alguma rotina que só ele conhecia. E o pior é que ninguém parecia achar isso estranho. O cozinheiro, o capataz, os peões antigos, todos agiam como se aquele hábito fosse parte da paisagem. Eu comecei a notar também que o Paulo e o Dinei desviavam de conversa quando o assunto chegava perto do filho do dono. Se eu perguntava alguma coisa simples, os dois se entreolhavam antes de responder e as respostas vinham curtas, secas, quase sempre encerrando o assunto antes que ele começasse de verdade. A primeira noite em que eu senti medo de fato foi quando acordei com barulho do lado de fora do alojamento. Não era vento, não era galho batendo, não era bicho pequeno, era um som de passos pesados, lentos, passando perto da parede de madeira. Eu fiquei parado, com o corpo duro, tentando entender se era real ou se eu ainda estava meio dormindo. Aí ouvi uma respiração forte e irregular, muito perto da janela, tão próxima que eu tive a impressão de que alguma coisa estava parada ali do outro lado, só ouvindo a gente dormir. Eu não me mexi, não tive coragem de levantar, não tive coragem de olhar por baixo da cortina, não tive coragem nem de chamar o Paulo, que roncava na cama ao lado. Fiquei imóvel até o som ir embora devagar, como se aquilo tivesse cansado de esperar. No dia seguinte eu falei com o Dinei, esperando que ele risse da minha cara ou dissesse que eu tinha sonhado. Ele não riu, perguntou que horas eram, ficou em silêncio quando respondi e depois disse só que algumas noites eram melhores do que outras. Aquilo não me ajudou em nada. Me deixou mais alerta porque a forma como ele falou não era de alguém tentando me tranquilizar. Era de alguém confirmando uma coisa que ele já sabia. Depois disso eu comecei a reparar em outras pequenas coisas. Às vezes o Lucas aparecia com arranhões no braço, com terra nas unhas, com a roupa suja, em pontos que não combinavam com o trabalho do dia. Uma vez ele tinha um machucado comprido no rosto e disse que tinha encostado numa cerca velha, mas não parecia ferimento de arame, parecia arranhão de algo muito mais bruto. Eu também percebi que, quando ele voltava de manhã, vinha com um jeito esquisito de andar, como se tivesse passado a noite inteira em pé ou andando demais, e não dentro de casa, como qualquer pessoa normal faria. Teve uma madrugada em que o barulho voltou mais forte do que antes, e eu, cansado de viver acordado por medo, resolvi olhar. Saí da cama sem fazer barulho e fui até a janela do alojamento. A madeira da moldura estava úmida de sereno, e quando afastei a cortina, vi a área perto do galpão, quase toda engolida pela escuridão. Mesmo assim deu para perceber o movimento. Uma massa escura atravessou o espaço aberto com um peso que não parecia de animal comum. No começo eu pensei em cachorro grande, boi, alguma coisa solta, mas aquilo se movia de um jeito errado, baixo demais em alguns momentos e alto demais em outros, como se a postura mudasse sem lógica. A única luz vinha de um poste distante, fraco, e por um segundo ela bateu na lateral do que eu estava vendo e eu tive a certeza de que era grande demais para ser qualquer bicho que eu conhecia. Então a coisa parou, ficou imóvel e, por uma fração de tempo que me pareceu enorme, levantou a parte da frente do corpo numa posição que eu não conseguia entender direito, como se estivesse tentando olhar para a janela. Eu fechei a cortina na mesma hora e me joguei de volta na cama, sentindo o coração bater tão rápido que doeu. Passei o resto da noite sem conseguir respirar direito, ouvindo qualquer mínimo som da estrutura do alojamento, como se a madeira inteira estivesse viva. No dia seguinte, o Lucas apareceu com o braço coberto de arranhões, a roupa suja de barro e um corte fundo no canto da boca. Alguém perguntou o que tinha acontecido, e ele repetiu a história da cerca, do fio velho, da distração.
mas ninguém parecia estar realmente ouvindo. Eu comecei a sentir que a fazenda inteira tinha um acordo silencioso com alguma coisa que eu ainda não entendia. Não era só medo, era uma espécie de convivência forçada com um fato que ninguém queria nomear. E isso mexeu com a minha cabeça de um jeito que eu não estava preparado para suportar. Comecei a comer menos, a dormir pior, a ficar irritado por qualquer coisa. E o que me assustava não era só o que eu ouvia, era o quanto eu começava a perceber mudança em mim. Eu passava o dia esperando a noite chegar, mas ao mesmo tempo não queria que ela viesse. Quando o sol baixava, eu sentia o estômago apertar. Quando o Lucas sumia no escuro, eu ficava imaginando por onde ele andava, e quanto mais eu pensava nisso, mais eu tinha vontade de não saber. Na última semana que fiquei lá, eu já estava quase decidido a ir embora, só não tinha criado coragem para pedir. Foi aí que aconteceu a noite mais estranha de todas, justamente porque não aconteceu quase nada. Eu acordei de madrugada e por um instante o silêncio era tão pesado que parecia que o mundo inteiro lá fora tinha parado. Não havia passo, não havia respiração, não havia o arrastar de nada. E isso me deixou pior do que qualquer barulho, porque eu senti que alguma coisa estava ali mesmo assim, só esperando eu cometer o erro de olhar. Fiquei deitado sem me mexer, com os olhos abertos no escuro, escutando o próprio sangue batendo no ouvido. Da janela vinha uma pressão absurda de quietude e eu tive a impressão de que, se eu respirasse mais fundo, aquilo notaria. Não sei quanto tempo passou até ouvir um toque muito leve na madeira, como se um dedo ou uma unha tivesse encostado de leve do lado de fora. Não foi batida forte, não foi pancada, foi algo pequeno demais para ter explicação e exatamente por isso me apavorou. Eu não olhei, não saí da cama, não chamei ninguém. Só esperei amanhecer com o corpo inteiro travado. Na manhã seguinte, eu fui direto pedir para sair. Disse que precisava resolver problema de família. Inventei uma desculpa qualquer e ninguém tentou me segurar. O patrão acertou meu pagamento sem levantar questão, como se já esperasse que eu fosse embora daquele jeito. Quando eu estava saindo com minhas coisas na caminhonete, vi o Lucas parado perto da cerca, olhando na minha direção. Ele não acenou, não chamou, não fez nenhum gesto. Só ficou me olhando com uma expressão vazia que eu nunca vou esquecer, porque não parecia raiva nem tristeza, parecia reconhecimento. Parecia que ele sabia que eu tinha entendido o suficiente para ir embora, mas não o bastante para escapar de verdade. Eu fui embora dali dirigindo o mais rápido que pude e até hoje eu não voltei, não perguntei de ninguém de lá, não tentei confirmar nada, porque uma parte de mim prefere continuar sem resposta a ouvir alguém dizer que aquilo tinha uma explicação simples. O que eu sei é que, desde aquela época, eu nunca mais dormi igual. Tenho noites em que acordo achando que ouvi passos perto da janela, e às vezes, quando a casa fica em silêncio demais, eu lembro daquele lugar e da forma como todo mundo parecia aceitar o que acontecia. O pior não é nem a lembrança do que eu vi, é a sensação de que eu saí de lá antes de entender tudo e de que alguma coisa ficou me acompanhando do lado de fora da fazenda, só esperando eu parar de fingir que esqueci. Chegamos ao final dos relatos. Se quiser continuar acompanhando conteúdos como este, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.